Alô, Salvador, Bahia, Brasil! Olá, minha gente do Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Graças a Deus que nos garante a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aqui chegamos em nome de Jesus para mais um dia de bênçãos na nossa live abençoada de todo dia. Ainda que hoje estamos gravados. Mas onde quer que você esteja, amigo e amiga, meu irmão, minha irmã, olha, faça desse momento um momento mais importante, digamos, da sua vida no tempo atual, que é quando você se chega a Jesus, a Deus, ao Todo-Poderoso, para ouvir o que ele tem a lhe dizer. E se ouvires a palavra do Senhor, ele diz: a tua alma viverá, receberá a vida de Deus. E esta vida é a luz que nos ilumina, que clareia o caminho para todos nós. Então fica ligado que vai ter coisa boa hoje aqui, tá bom? Daqui a pouco vamos fazer oração para que este Deus tremendo opere e lhe ajude e lhe socorra, lhe encha de graça e bênçãos. Também vamos aqui entregar a palavra de Deus para que, como já falei, ela ilumine. Se você quiser e puder, prepare um copo com água, deixe-o aí próximo de você, para que na hora da oração da prece forte, Deus então abençoe essa água e ela seja remédio, bênção e vitória para aqueles que dela beberem, ok? Bem, quero dizer a todos que hoje não temos aqui o nosso chat, mas você pode entrar nos comentários aí e deixar o seu comentário e faça o mesmo, comente, diga alguma coisa, não deixe de participar. E deixe também o seu like aí para dizer que se foi uma bênção, se você gostou da nossa live, deixa o like aí, tá bom? E não esqueçam, meus amigos e minhas amigas, olhe bem, que nós estamos em campanha para chegarmos a 1.000 inscritos aqui no nosso canal, tá bom? Eu conto com vocês e tem gente fazendo muito, empreendendo muito esforço para nos ajudar a chegar lá, e eu sou muito grato a todos vocês que de coração estão se propondo, trabalhando para que a gente consiga mais inscritos. E é por isso que a cada dia o número só cresce. E tem gente que vai à luta e consegue 10, consegue mais. Deus é maravilhoso. Então faça a sua parte, fale com todos os amigos que você puder, que você cruzar com as pessoas, comente, fale do canal, fale das orações, fale da palavra, peça para a pessoa visitar o canal, acessar e se inscrever, é claro, e aí nós vamos também conseguir esta vitória, ok? Eu conto com vocês, é isso aí. Bem, vamos agora à palavra de Deus. O nosso tema hoje é o seguinte: onde abundou, olhe bem, o pecado, a gravidade do pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, resumindo, o título é: o amor suplanta, a grandeza do amor suplanta a gravidade do pecado. Vou repetir: a grandeza do amor suplanta, põe debaixo dos pés, calca, pisa a gravidade do pecado. Olha que coisa maravilhosa. E eu quero começar com esse texto bíblico que está em Romanos, no capítulo de número 5, do verso 20 ao 21. Portanto, se você tem uma Bíblia e deve tê-la, eu sempre digo que você confira aquilo que a gente fala, se está de fato na palavra de Deus, porque se não estiver, é coisa da cabeça do homem, e aí não vem de Deus, Deus não tem nada com isso. Mas se está na palavra de Deus, né? E
a gente compreende bem, aí é o caminho certo, o caminho da vida e da vitória. Portanto, Romanos capítulo 5, verso 20, o que é que diz? Diz o seguinte: veio, porém, a lei de Moisés, né? Para que a ofensa a Deus, né, a desobediência a Deus, ela abundasse. Porque se você for ver, desde Adão até Abraão, o pecado estava no mundo, né? Mas não tinha lei, não tinha lei. E, portanto, o pecado estava ali, ó, né? Estava ali. Mas não tinha lei, não tinha lei. Agora, quando chegou a lei de Moisés, aí o pecado abundou, porque as pessoas começaram a quebrar não só um mandamento, como Adão quebrou lá no princípio, mas eles agora tinham 10. E esses 10, cada um tem as suas regulamentações. E, portanto, as pessoas agora, tendo uma lei, conhecendo a lei e desobedecendo a lei, pecando, então a ofensa a Deus aumentou. O pecado se multiplicou. Por isso diz aqui, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, né? Olha aí, que a graça, o favor que a humanidade pecadora não merecia, mas Deus, por amor, puramente por amor, ele fez este favor à humanidade em dar o seu Filho amado Jesus, o santo, perfeito, justo, puro, para morrer em lugar dos pecadores, sofrendo a penalidade de todos os pecados de toda a humanidade. Isto é graça, ou seja, favor imerecido, favor que a humanidade não merecia. Olha aí, onde abundou o pecado, depois que veio a lei, aí a graça de Deus superabundou, porque o amor foi maior, né? A obra do amor, o sacrifício de Jesus foi maior, superior do que todos os pecados da humanidade. Por isso é que Jesus, e só ele, pode salvar e pode perdoar o mais terrível pecador. Basta que ele se arrependa. Então, um exemplo de como o amor superabundou o pecado está lá em João, no capítulo de número 8. Você pode deixar aqui aberto em Romanos 5, 20 e 21, que a gente ainda volta. Mas vamos para João, capítulo 8, no versículo de número 3 ao 11. É um texto maior, mas eu vou ler rápido. Me acompanhe aí, tá bom? E diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Adultério que é um pecado gravíssimo. E ela vivia, pelo jeito, naquela prática. E pondo-a no meio, como que fizeram um círculo assim, uma meia-lua, colocaram a mulher entre eles e Jesus, Jesus está do outro lado, né? E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, né? E na lei nos mandou Moisés, está vendo? Olha a lei aí. E na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres, né, sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Na lei diz que a mulher pega em adultério teria que ser apedrejada e o homem também. Mas como eles eram homens, estavam aqui puxando o pano para sua manga, tirando o corpo fora, né?
e colocaram a pobre mulher para levar todo o peso da culpa e da vergonha e da humilhação e da destruição. Só que Jesus não combina, não concorda com isso, não. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Né? Então eles disseram, e tu o que diz? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. O homem também, só que eles omitiram. E eles perguntaram a Jesus, tu, pois, que dizes? Estavam querendo ao mesmo tempo pegar Jesus, né? Bem, e diz aqui mais, verso 6. Isto diziam eles, tentando, para pegar Jesus, né? Era uma pegadinha para pegar Jesus no erro. Porém, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eles falaram isso. E tu o que diz? Para pegar o Senhor, Jesus então se inclinou, começou a escrever com o dedo na terra. E se ele quisesse que o que ele escreveu ali ficasse para sempre, ele não teria escrito na terra, teria escrito num papel, num pergaminho. Mas escreveu na terra, que o vento leva, né? E apaga. Bem, verso 7. E como insistissem, perguntando-lhe, né, o que Jesus dizia sobre aquilo, endireitou-se, Jesus ficou de pé e disse-lhes, olhou bem dentro dos olhos dele, e o olhar de Jesus deve ter transpassado não só o corpo, como a alma e o espírito. Varreu eles, né? E disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado ou não tiver pecado, como diz outra versão, seja o primeiro que atire pedra contra ela, ou que a apedreje. Então Jesus disse, olha, vocês estão insistindo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele que entre vocês aí, estão aí prontos para apedrejar ela, com pedras na mão. Aquele que não tiver pecado aí, que nunca pecou, que não está em pecado, eu autorizo, estou mandando, pode atirar a primeira pedra. Olha, atire a pedra, seja o primeiro, aliás, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Corrigindo aqui, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ele escreveu antes de falar, escreveu depois. Né? Porém, ouvindo eles, os acusadores, isto, olha o que diz agora. Ouvindo as palavras de Jesus, acusados pela própria consciência, tá vendo? A consciência do ser humano não deixa barata, não. Quem foi que colocou a consciência no homem? Foi Deus. Para que através da consciência Deus diga, tá vendo? A sua consciência está dizendo a você que você está em pecado, que você não é sincero, santo, que você é desobediente, rebelde à minha palavra. Você é pecador. Então eles, olha aí, porém ouvindo eles isto, acusados pela própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Né? E, endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, olhou para ela e disse-lhe, mulher, ele não disse, adúltera, sem vergonha. Não. Jesus não faz isso com ninguém. Ele sempre vai dignificar as pessoas porque elas foram criadas à imagem e à semelhança de Deus. Se alguém está assim, como essa mulher pega em adultério, ou até pior, é porque ela se abriu para Satanás e o diabo tomou conta e ela está fazendo loucuras contra ela e contra Deus e contra o próximo. Não tira-se a culpa da pessoa, mas também não podemos deixar de reconhecer
que é a obra do diabo e do pecado que está destruindo a pessoa. Então Jesus diz para a mulher, né? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 10. Né? Endireitando-se e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? Te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus disse-lhe, nem eu também te condeno. Mas disse mais algo, né? Importante. Vai-te e não peques mais. Duas coisas que eu quero ressaltar aqui. Primeiro, o que é que você imagina que Jesus estava escrevendo no chão? A Bíblia não diz o que é, né? Mas se a gente prestar atenção em algumas declarações de Deus que estão na Bíblia, dá para a gente ter uma ideia. Dá para a gente ter uma ideia. Então Jesus escreveu no chão. Se ele quisesse que o que ele escreveu ali permanecesse escrito, teria escrito num papel, num pergaminho, num tecido, num livro, né? Já tinha livro naquela época. Mas ele escreveu no chão. O chão é pó, é areia. O vento sopra e apaga tudo. Não existe mais. E Jesus não escreveu nada diferente do que ele falou para a mulher. Talvez escreveu a respeito dos pecados dela, ou não, dos homens, que eram até pior do que ela, de certa forma. Né? Então tá aí. Pense, será que Jesus escreveu ali? Daqui a pouco eu vou lhe dar um versículo para você pensar sobre isso. Né? E segundo, Jesus diz, nem teus acusadores não te condenaram, não te apedrejaram, não te mandaram, não te mataram, para que assim no pecado você vá para o inferno? Para você ser condenado segundo a lei? Não, Senhor. E aí Jesus disse, nem tampouco eu também te condeno. Ponto. E vírgula. Mas vai-te e não peques mais. Porque é preciso haver arrependimento. Jesus não é aquele que condena, mas ele é aquele que diz arrependa-se. Para com esse negócio de pecar. Porque eu não estou aqui agora para condenar, mas vai chegar o dia que eu vou me assentar para julgar e eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Aqui ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Ele disse para os homens, o que não tiver pecado, atire, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Né? E eles estavam cheios de pecado que a consciência acusou e cada um se mandou, a começar pelos mais velhos, que podia alguém dizer, esses são os mais santos. O jovem mais arteiro, né, digamos. Às vezes, jovem de Deus não. Mas foi assim. E depois também não condenou a mulher, como ele disse, nem tampouco eu te condeno. Mas aí diz, vai-te e não peques mais. Para com esse negócio de pecado. Arrependa-se. Venha para a graça, para o amor de Deus. Deixe o amor de Deus, que superabundou a graça, operar em você. Se arrependa. Quando ele diz, vai, não peque mais, ele está dizendo, se arrependa. Pare com isso. Eu não estou condenando, mas estou dizendo, se arrependa. Para. Sabe o que quer dizer arrepender? É mudar de direção. Está indo na direção pecaminosa, pecando. Se arrepende, muda para o outro lado e vai se santificar, obedecer a Deus. Agora, em Isaías 43, no versículo de número 25, veja o que foi que o Senhor Jesus falou, e aí eu vou falar aí sobre aquele detalhe de Jesus estar escrevendo no chão com o dedo enquanto os acusadores falavam e depois também. Em Isaías, portanto, 43, no versículo 25, veja o que é que está escrito aqui,
o Espírito de Deus, por meio do profeta Isaías, está aqui profetizando sobre o que Jesus viria então fazer. Então vamos lá, Isaías 43, versículo 25. Diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Olha aí. E dos teus pecados não mais me lembro. Então isso aqui tem tudo a ver com o que aconteceu lá com a mulher. Suponhamos que enquanto os acusadores acusavam, né, podemos pensar nisso, Jesus estava lá escrevendo no chão, todos eles estão em pecado, a situação da humanidade é terrível e tal. Mas se Jesus quisesse que o que ele escreveu ali ficasse gravado para todo mundo saber, então ele teria mandado escrever num papel, num livro, num pergaminho, coisa assim e tal. Mas ele escreveu no chão, onde tem poeira, onde tem areia, e o vento sopra, leva, apaga tudo. É o que ele está dizendo aqui. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não mais me lembro. Mas ele manda que todos aqueles que estão em pecado se arrependam, porque um dia ele vai ser o juiz e, como já falamos, ele não vai amenizar para ninguém. Conforme as obras de cada um, ele julgará. Quero lhe dar o último versículo que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, no verso 19, e diz o que em Atos 3,19? É o que Jesus falou para a mulher, né? Nem tão pouco eu te condeno, vai, não peques mais, ou seja, arrependa-se. E diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam, olha aí, apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério para a alma, né? Pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então, é com arrependimento que os pecados são apagados e o refrigério vem para aquela alma que está sob acusação, como a alma dos acusadores que acusavam a mulher, quando Jesus disse: aquele que não tem a primeira pedra, que não tem pecado, perdão, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. E eles, com a consciência acusando, jogaram as pedras e foram embora. Olha, então Jesus manda que a pessoa se arrependa para que os pecados sejam apagados e venham os tempos do refrigério para a alma, que aí agora, com Jesus, não tem mais acusação, porque onde abundou o pecado pelo sangue derramado na cruz, o sacrifício é feito em que Jesus foi o cordeiro sacrificado, né? E assim, o sacrifício que foi maior do que os pecados de toda a humanidade, por esse sacrifício vem então a consciência é limpada, o espírito é purificado e a pessoa já não sente mais a culpa do pecado nem a acusação, ela agora tem o refrigério que vem pela presença de Jesus, que uma vez os pecados apagados e perdoados, a pessoa agora pode receber Jesus e o Espírito Santo no coração e vai ter uma consciência fresca, refrigerada, um coração sem culpa, plena comunhão com Deus e muita alegria de Deus pelo Espírito Santo em nosso coração e uma grande comunhão com Deus. É isso. Por isso, não compensa continuar no pecado, mas arrepender-se para que onde abundou o pecado, então superabunde a graça de Deus. E assim, né, a grandeza do amor suplanta a gravidade do pecado, das ofensas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Ele é maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, me chego a Ti nesta hora de oração,
acompanhado de todos aqueles que comigo estão participando. E, Pai, quem sabe tem alguém que estava assistindo a live e com a consciência pesada, acusada, porque sabe que tem errado. Mas o Senhor manda que todos se arrependam, para que o sangue de Jesus os purifique, os pecados sejam apagados e as acusações da consciência e do coração sejam levadas pelo vento de Deus, da graça, e a pessoa passe a ter refrigério, gozo, alegria no coração, paz com Deus. Atente, Senhor, para a oração que alguém esteja fazendo, pedindo perdão e se arrependendo, e purifique-a com teu sangue. E eu uno a minha fé com todos que estão precisando da tua bênção, do milagre, da vitória, da cura, de paz, de refrigério para a alma. Alguém que não está em pecado, mas o diabo está tentando tirar a paz dela, roubar a alegria dela, tirar, ó Deus, o refrigério da alma dela e trazer, meu Deus, sofrimento, preocupação, medo, angústia, pesar, dor. Então, em nome de Jesus, que me deu autoridade sobre toda a força do inimigo, eu ordeno a essa força do inferno, a esse mal que se levantou contra essa vida que me ouve, que aceita a minha oração. Força das trevas, espírito opressor, espírito ladrão, que veio para lá para roubar, para tirar a alegria, a paz, o refrigério, a tranquilidade dessa pessoa, saia daí. Pegue o seu mal e vá embora. Saia em nome de Jesus, eu te ordeno. Ó Espírito Santo, ajude esse coração, ajude essa pessoa, ajude essa vida a se firmar na verdade e a desfrutar da paz e do refrigério que por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, vem na purificação dos pecados e pela presença do Espírito Santo, pela tua presença, Santo Espírito, no coração de cada um. Abençoe, meu Deus, esse copo com água. Senhor, eu peço nele a tua bênção em nome de Jesus Cristo e digo, está abençoado para a glória de Deus que nos garante a vitória. Amém e amém, Senhor. É isso aí, meus queridos. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Você que ainda não se inscreveu, olha aqui onde eu estou acenando. Clica aí no vermelhinho, se inscreva agora e não saia daqui sem se inscrever. E conto com todos para a gente chegar aos 1000 inscritos aqui no canal. Faça a sua parte aí, tá bom? E obrigado quem está fazendo. Bem, aqui ficamos por aqui. Até amanhã, às 20h30, em mais uma live de todo dia. E por causa do decreto, amanhã ainda não teremos culto, reunião aqui na igreja. Tudo continua igual. Deus abençoe. Até amanhã às 20h30, mais uma live abençoada de todo dia, aqui no nosso canal Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Deus abençoe. Tchau.